Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, seja muito bem-vindo a este momento tão especial, onde nós vamos aproveitar melhor este momento para examinarmos a palavra de Deus através dos escritos bíblicos e crescermos em graça. Essa é uma realidade dos filhos de Deus, aquele desejo que tem na vida de conhecer mais, ele tem sede, na verdade, da verdade. E para isso nós estamos aqui para examinarmos profundamente ali aqueles assuntos que estamos abordando, principalmente o de hoje, que o tema é a escatologia consumada e a resistência contemporânea. Portanto, minha gratidão àqueles que estão a primeira vez aqui no canal, e você também que faz parte da família também, e muita gratidão. Portanto, seja muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Isso você fortalece mais aqui este canal, Escatologia Consumada, para que o YouTube possa reconhecer o engajamento e assim eu distribuir mais esse trabalho para outras pessoas. E se você já é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no sininho aí, deixa o seu like. Não vai gerar esforço nenhum, vamos dizer assim, demasiado que possa, vamos dizer, então, clique no sininho, não vai custar nem um dólar, nem um real, então é isso, mas esse pequeno esforço contribui muito para o desenvolvimento desse canal. Muito bem, então vamos para o nosso estudo de hoje. A escatologia consumada e a resistência contemporânea. Se todas as profecias já se cumpriram em Cristo e o reino de Deus já foi estabelecido, por que ainda nós vemos tanta gente presas às velhas práticas da lei de Moisés? Templos de pedras e muitas tradições que não passam dessas coisas da velha da lei, dos rudimentos da lei de Moisés. A escatologia consumada, ela revela a vitória plena de Deus, mas a resistência contemporânea, ela insiste em negar a nova aliança. Portanto, eu te pergunto, você está, na verdade, seguindo a Cristo ou a religião? Quando tratamos de escatologia consumada, confessamos que todas as profecias sobre o juízo, a vinda de Cristo e a restauração final se cumpriram no primeiro século, culminando na destruição do templo em 70 d.C. Isto de acordo com aqui com Mateus capítulo 24 e versículo 34, que nos diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso significa que hoje vivemos plenamente no tempo da nova aliança. A resistência contemporânea é a insistência do sistema religioso em manter costumes do antigo pacto, como templos, dízimos, unções, festas judaicas e a espera por uma volta futura de Cristo. A resistência contemporânea à escatologia consumada se manifesta também em muitas outras situações do cotidiano religioso. Portanto, vivemos hoje um cenário profundamente contraditório entre o pleno cumprimento das promessas de Deus em Cristo e a continuidade de práticas religiosas fundamentadas no Velho Pacto. A escatologia consumada, ao revelar que todas as profecias já se cumpriram em Cristo até o ano 70 d.C., insiste em manter costumes, ritos, mandamentos e modelos herdados da lei e do judaísmo. Isso é o que a religião
constantemente está resistindo e procurando manter essas práticas e rudimentos da lei de Moisés. Essa resistência contemporânea não é apenas ignorância teológica. Ela é um sistema de poder, controle e tradição que impede a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Uma passagem aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, nos diz algo muito importante sobre essa questão. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto não é apenas doutrinário, é uma sentença escatológica que marca o encerramento de um pacto inteiro, o da lei mosaica. Ainda assim, muitos hoje vivem como se isso nada tivesse acontecido. Isso é a realidade nos nossos dias. Portanto, a vida religiosa contemporânea, ou seja, quando nós falamos vida religiosa contemporânea, estamos falando dos religiosos de nossos dias, dos religiosos de hoje de nossos dias. Ou seja, mesmo sob o nome de evangélicos, eles mantêm templos físicos como lugares sagrados, como se Deus habitasse em edifícios de tijolos. Eles também mantêm ainda as tradições ainda do velho pacto, os velhos rituais de batismos, como se fosse necessário para a salvação. Quando já fomos reconciliados com Cristo. Porque, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, até já nos diz o seguinte: havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então essas ordenanças, elas já foram cravadas na cruz, ela já findou, teve o seu tempo de validade. Também ainda insiste a tradição contemporânea, ela insiste ainda em manter o ritual da Páscoa, que hoje se chama Santa Ceia, entendido como rito obrigatório. Enquanto que a Páscoa já foi consumada na cruz. E não tem mais essa continuidade na Nova Aliança. Até mesmo em 1 Coríntios capítulo 5, e o versículo 7, no dia seguinte: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa já foi consumada lá na cruz. Cristo já se tornou a nossa Páscoa, como diz a palavra. Ele já foi sacrificado. Portanto, não há necessidade para que esse modo de culto, esse modo de tradição ritualístico de Páscoa esteja ainda em nossos dias. Outra questão são campanhas de sacrifícios, jejuns e votos, que criam a lógica de barganha do antigo pacto, anulando a graça. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 4, nos diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Os montes e os locais sagrados de oração? Será que isso, na verdade, é uma necessidade?
Na verdade, é como se, tratando-se, a presença de Deus estivesse limitada a lugares, contrariando a palavra de Jesus, que diz ali para a mulher no samaritana, ali no seu diálogo com a samaritana, que, na verdade, Deus não estaria confinado àquele lugar. E principalmente que em nossos dias, Deus procura os verdadeiros adoradores que estejam adorando em espírito e em verdade. Não procurando Deus em montes, não procurando Deus em quatro paredes, não. Vamos lá, João, capítulo 4, e do versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, pois a salvação vem dos judeus. Portanto, Jesus Cristo falou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, se você procura adorar a Deus em espírito e em verdade, de acordo com a nova aliança, de acordo com a forma que nós estamos vivendo no Reino de Deus, então você é procurado, como diz a palavra, pelo Pai. Não é eu que estou falando, é o que está escrito. Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, para você adorar a Deus, você não precisa sair correndo, buscando ou procurando um local onde Deus esteja para você adorar. Nós não podemos idolatrar lugares, especificar, limitar lugares para que assim dizer que Deus está ali e ali que você deve buscar Deus. Não, Deus está em você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, Deus não está limitado a um lugar como se fosse no monte, como se fosse em entre quatro paredes, tratando-se de uma denominação. Não está limitado nem ao seu próprio o quarto onde você costuma orar. Não, Deus está em você. Em todos nós, Deus está na sua igreja, que é o seu corpo. Como diz Colossenses, capítulo 1 e o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Outra coisa que a resistência contemporânea religiosa, elas confrontam a escatologia consumada quando se trata de líderes religiosos. Ou seja, eles mesmos consagram seus próprios líderes, tratando-se de pastores, doutores, presbíteros, evangelistas e assim por diante, apóstolos. Alguns que são chamados até, se não me engano, até de levitas. É isso. Então, quer dizer, será que eles têm algum respaldo bíblico para isso?
Isso, na verdade, é como se tratando de colocar uma mediação entre Deus e o homem. Ou seja, o líder religioso se coloca como mediador. A palavra de Deus diz que há um só mediador. Vamos ver lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, é a manifestação de Deus, a palavra que é a nossa mediação. E a palavra está dentro de você, porque aonde Deus está, a sua palavra está. Pois a palavra de Deus não se separa do próprio Deus. Assim como a palavra de um homem não se faz outro homem. Assim a palavra de Deus não se faz de outro Deus. Então onde Deus está, a sua palavra está. Se a sua palavra é a mediação entre você e Deus, você não pode ter, não tenha mais necessidade de ter um líder religioso como mediador. A palavra de Deus que está em você, inclusive o próprio Espírito que está em você, a palavra de Deus diz que ele nos guia em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Assim, Romanos também, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: essa é a razão, ou seja, do porquê o Espírito te guia em toda a verdade, que nós lemos em João 16,13. Sabe por quê? Porque ele, na verdade, testifica com você no teu coração que você é filho de Deus. Como diz o versículo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é quem é guiado por um líder religioso, não. Não Deus não te guia apenas porque, como que se tratando de que você colocou o seu livro lá no livro de uma denominação. Também não. Deus te guia através da palavra. Você sabe por quê? Porque você foi gerado através da palavra. Sim, foi. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Portanto, você, meu prezado irmão e minha prezada irmã, você não precisa ter dependência de denominações e placas religiosas, como se fosse a igreja verdadeira. Não. Porque a única coisa, quando você se trata de uma pessoa recorrer a uma denominação, é porque ele se trata de necessidade espiritual de Deus. Mas se eu te disser, biblicamente, que Deus está em você, e apenas na religião você apenas vai deixar o seu dinheiro. Não tem outro caminho, não tem uma forma mais lógica de se expressar do que essa que eu estou te falando. Deus está em você. Se até você, e você corre atrás de uma denominação religiosa por necessidade, é por duas coisas. Ou você é por falta de entendimento, ou simplesmente você está indo deixar o seu dinheiro lá. Ou por outro lado, às vezes quem pode ser um passeio também, que nós temos liberdade. A palavra de Deus fala aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo 1. Gálatas capítulo 5 e versículo 1, que diz o seguinte: estando, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornemos colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, nós temos liberdade. Você pode ir sim, em qualquer denominação que você se sentir bem. Pode ir sim, porque Deus está com você. Você não se mistura, porque Deus, inclusive, quando Deus abre o entendimento de uma pessoa, ele vai andar na verdade. É como quem queria. Agora é aquela questão: se você tem a mente iluminada por Cristo, é quase como que naquele provérbio popular de que você querer misturar água com óleo, não mistura, não dá certo.
Portanto, a Bíblia diz algo muito importante: examinai tudo e retende o bem. Então, quer dizer, por onde você passa, o que você ouve, você tem que examinar. Se está de acordo com a sua fé, de acordo com a palavra de Deus que te guia em toda a verdade, dentro da escatologia consumada, que é uma realidade pura e genuína. Portanto, você tem que examinar. Porque você é guiado pela palavra, você é guiado através do Espírito, que testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus e que te guia em toda a verdade. Portanto, o sistema da resistência contemporânea, ele se pauta as suas, na maioria dos casos, vamos dizer assim, então, eu creio que tem pessoas, além de conhecimentos, pessoas sinceras, que ele não pauta suas pregações, seus ensinamentos baseados no medo, mas a maioria desses casos aí na religião, eles pautam as suas mensagens, os seus ensinamentos baseados no medo e na culpa. Portanto, a resistência contemporânea à escatologia consumada não é apenas intelectual ou doutrinária. Ela é emocional e, além disso, comercial e cultural. Ou seja, o sistema religioso precisa manter seus fiéis cativos no medo da condenação futura, como tratando-se da uma futura vinda de Cristo, e que prega situações, né, que impõem a necessidade das pessoas estar entre quatro paredes. Como quem diz, se Cristo vier, você não vai. Se você não estiver aqui na igreja, você não vai. Se Cristo vier, se você não pagar o dízimo, você não vai. Então isso impõe, na verdade, o medo e a culpa. Ou seja, porque quando aquele seguidor daquela denominação não consegue pagar seus dízimos, ou, quem sabe, perde o dia de ir para o culto daquela Páscoa, ele se culpa a si mesmo, se achando que não é digno de subir para o céu, de a suposta vinda de Cristo. Quer dizer, a religião ela se baseia nisso, pautados no medo e na culpa. Ela te coloca como dependente de um líder religioso. Porque se você, como que se tratando de dizer assim, se você não tiver um líder para te guiar na verdade, para te guiar no caminho certo, você não pode ir para o céu. Isso, na verdade, em si, é tornar você dependente de quem você já foi, na verdade, já foi liberto. Porque Deus já te libertou de toda essa gama denominacional, de toda essa gama religiosa. Você não precisa ter vínculo com CNPJ para que você tenha sua salvação, porque, na verdade, a salvação que você tem, ela é desde antes da fundação do mundo. Vamos ver isso? Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante. Como também nos elegeram nele antes da fundação do mundo. Olha, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ainda assim, Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, nos diz o seguinte: porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas não é nem isso, versículo que eu pretendo. Deixa eu ver aqui. Mas aqui, e também os que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E quando é que ele nos chamou? Desde antes da fundação do mundo. Nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5.
A palavra nos diz também que os seus filhos já foram escritos os seus nomes nos livros da vida, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vamos ver isso, Apocalipse, capítulo 13, e versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, o teu nome não foi reconhecido por Deus quando você entrou na denominação. O teu nome, ou seja, você não foi reconhecido por Deus quando você ouviu uma mensagem, uma pregação qualquer, que seja ela qual for. Não. Você foi reconhecido por Deus porque Deus, ele tem presciência. Ele na verdade, ele tem presciência. Quer dizer, presciência significa conhecer antecipadamente todas as coisas. 1 Pedro capítulo 1 e versículo... Deixa eu ver se é o versículo 2. É isso mesmo. Nós estamos falando de eleição. Então nós estamos baseados aqui também no 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, tratando-se da sua eleição, da minha eleição. E assim fomos feitos filhos de Deus, segundo a vontade de Deus. Olha o que está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz sejam multiplicados. Ou seja, Deus te conheceu antes mesmo da fundação do mundo e revelado agora no tempo presente que você tem nascido. Portanto, o apóstolo Paulo até mesmo ele exorta em dizer o seguinte, que ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que significa isso? É como se alguém te pergunta: você foi liberto, você foi justificado em Cristo pelo que você fez? Porque você frequenta a denominação? Porque você pagou o seu dízimo? Porque você foi batizado? Porque você foi orar no monte? Porque você fez um jejum? Porque você foi, sei lá, tantas outras coisas? Mas aí Paulo pergunta, porque na verdade todas essas coisas que eu mencionei são obras e rudimentos da lei de Moisés. E aí Paulo pergunta, só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Portanto, a resposta é implícita. O Espírito, ou seja, nós recebemos o Espírito pela graça, sem rituais da lei, sem obras. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz, não vem das obras. Então quer dizer, você não precisa fazer e nem deixar de fazer, a sua salvação é garantida. Essa é a realidade. Você não adianta, ou seja, para os filhos de Deus, nada vai fazer com que você seja, ou seja, nada vai fazer com que você seja filho de Deus, e nada como filho de Deus que você faça deixa de ser filho de Deus. Ou seja, foi criado, reconhecido por Deus, entendeu? Como a Bíblia diz, exatamente, nós vamos já ler. Ou seja, na verdade, você foi chamado por Deus, você foi feito filho de Deus pela vontade do próprio Deus. E Deus é presciente. Ele sabe, desde o dia que você nasceu até o último dia que nós vamos viver, Ele conhece tudo. Nada
faz surpreender a Deus do que você faça. Ou seja, nada eu posso fazer que possa surpreender a Deus. Como quem diz assim, ele fez isso, agora não quero mais ele. Isso na verdade, é do sistema religioso, que acha que você pode surpreender Deus. Para que Deus estiver fazendo alguma coisa e aí ele diz assim, me arrependi não quero mais ele, porque ele é mais meu filho, porque ele fez aquilo. Não. Deus já conhece desde antes da fundação do mundo. Em João, capítulo 1, e o versículo 12, nos diz o seguinte, olha. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que é isso? Não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Significa que não foi pela tua própria vontade. Não foi pela tua própria vontade que você, na verdade, foi feito filho de Deus. Aí vem a segunda parte do versículo. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, foi pela vontade de Deus. Deus foi que te fez filho por a vontade dele mesmo, não da tua vontade. Na Bíblia que diz o seguinte, tem uma passagem que eu vou ler ela agora, se não me engano em João capítulo 10, deixa eu ver logo aqui, João, que nos diz o seguinte, Jesus diz, que ele, ninguém, como é que diz a passagem, deixa pra lá, deixa passar, era a passagem que Jesus Cristo fala, deixa eu ver se é em João capítulo 10, versículo 27, deixa eu ver se é o 27, 10, 17, deixa eu ver aqui, 17, não recebeste vós a minha, agora lembrei da passagem, e assim, Jesus disse, não escolhestes vós a mim, vamos ver aqui em João, capítulo 15, versículo 16. 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim. Até mesmo Jesus Cristo falando com os discípulos. Mas os discípulos, na verdade, eles já eram filhos de Deus. Se eles eram filhos de Deus, eles não foram, eles mesmos os discípulos não escolheram Jesus, mas se Jesus que escolheu eles, da mesma forma, todos os filhos foram escolhidos pelo próprio Deus e chamados e eleitos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, até mesmo a questão de aceitar Jesus, essa questão é só religiosa, porque na verdade ninguém pode aceitar Jesus sem que antes ele não aceite. A Bíblia diz que ele mesmo foi que nos escolheu, não nós que escolhemos ele. Portanto, a escatologia consumada, ela é uma mensagem libertadora. Ela te liberta do juízo que já ocorreu. Você não precisa se preocupar com o juízo final, como diz o provérbio popular aí, juízo final que vai, muitos para o inferno, aquele negócio todo, e vai, tanta coisas, situações que não dá nem para nós estarmos falando aqui. Mas o que acontece? A escatologia consumada, ela é uma mensagem libertadora. Ela já te liberta do juízo final, porque na verdade isso tudo ficou dentro daquele contexto daquela geração. Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus falando, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, a maior guerra hoje, nos nossos dias, não é contra o pecado, mas contra a mente presa ao antigo pacto. Muitos ainda leem a Bíblia com os óculos da lei de Moisés. É verdade.
interpretando promessas já cumpridas como se fossem futuras. Paulo disse, o véu que permanece, ou seja, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos, vamos ler o versículo 13 primeiro. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que isso significa? Significa que a maior parte das leituras bíblicas que são lidas através do sistema religioso são interpretados dentro da lei de Moisés. É verdade isso. São coisas que já se cumpriram, eles colocam para o futuro. Coisas que já se cumpriram, eles colocam no presente, como a Páscoa, que já foi cumprida em Cristo, já foi. Então, dízimos da lei que era para os levitas, e assim realmente. Tudo colocam no tempo presente. Mas isso só se torna as pessoas presas dentro da religião. E nunca torna as pessoas com liberdade com quais foram libertos por Cristo. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, foi um momento tão especial. Nós estivemos em meditar na palavra de Deus. Isso só nos traz edificação espiritual, nos agrega valor espiritual e nós crescemos cada dia em graça com essas poucas palavras. Portanto, ainda se você também solicita você que se não se inscrever no canal, se inscreva. Isso é muito importante porque cada like que dá o YouTube reconhece o seu engajamento e assim até mesmo entrega para mais pessoas e assim o canal, ou seja, ganha mais uma relevância, tá? Então, também deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Até o próximo estudo, um grande abraço e até mais.